Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje vamos estar lendo o relatório do GGRC11, acompanhar se tem alguma novidade do fundo e tal. Então, o objetivo do fundo. O GGRC11 tem por objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais por meio de aquisições de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, ou seja, ele só investe em algo pronto ou algo que já está para ser finalizado, né? Terrenos ou imóveis em construção, prioritariamente com a finalidade inicial de locação atípica, o retrofit, sale-leaseback ou build-to-suit, ou venda, desde que atendam às características e critérios da política de investimento. Que a carteira imobiliária, o fundo atualmente possui 20 imóveis, totalizando mais de 464 mil metros quadrados aí de área bruta que ele tem, né? Início das atividades. É um fundo bem antigo, a gente pode ver. Iniciou suas atividades na bolsa em abril de 2017. Valor de cota ao mercado, R$ 10,61. Ele tem uma pequena taxa de administração, 1,10% ao ano. Seu último dividendo de setembro agora foi 10 centavos. O valor patrimonial da cota, que é quanto de fato essa cota vale, R$ 11,32. Então aqui a gente já consegue enxergar um bom desconto aí. Número de cotistas, aproximadamente 137 mil. Tem um valor patrimonial gigantesco de 1 bilhão e aproximadamente 200 milhões. É grande pra caramba, né, galera? Duração média de contratos, o AUT, 6,8 anos, ou seja, 6 anos e 8 meses em média. Aqui o relatório que o gestor comenta, é sempre bom a gente estar olhando o que o gestor do próprio fundo vai falar, né? Aqui são as matérias de outros amigos do YouTube. Inclusive, esse canal Lucas Fiz, para você que está iniciando, eu recomendo bastante. E o outro aqui de baixo também, que eu esqueci o nome dele, mas ele é fera também. Na verdade, todos esses rapazes eu acompanho. Aqui ele fala um pouco das propostas, dos últimos acontecimentos, né, do fundo. É sempre bom olhar as últimas notícias. O fundo está em emissão de cotas, está aí na 8ª emissão, né, a distribuição e tal. Comentários iniciais. Foi distribuído 10 centavos por cota do GGRC11. Isso equivale a um yield de 0,94% no mês. Isso anualizado é 11,31%. Volume médio diário das negociações das cotas, ou seja, compra e venda de cotas. Quanto que movimenta? Quanto que deu? Por dia, 1.700.000. No mês, 35.700.000. Tem uma base de cotista aí aproximadamente 137.404. Fala também de lá de fora, o cenário macroeconômico lá fora, que reduziu a taxa de juros em 0,50. Isso na Europa. Já aqui no Brasil, elevou a taxa de juros, como todo mundo sabe, né? A Selic foi de 10,50 para 10,75. Elevou 0,25. Em relação ao GGRC11, temos atualmente diversas operações em andamento, sendo 8 ativos em processo de aquisição, ou seja, já está em andamento a compra de 8 ativos. Na visão da gestão, essa série de operações devem gerar valor ao cotista, com melhora na diversificação do portfólio e aumento nos rendimentos, tanto nos recorrentes como não recorrentes. Aqui ele fala um pouco dessa emissão de cota. A gente pode ver que antes da emissão o fundo tem 1 bi e 200, agora ele vai para 1 bi 450. Deixa eu dar um zoom aqui. Resultado mensal não altera muito, só essa terceira casa decimal aí, né? Subiu aí 4 centavos. A quantidade de cotas aumenta também. A alavancagem sai de 0,9 para 13,36. A BL do fundo cresce porque ele está adquirindo, né, mais galpões. Porcentagem do maior inquilino sai de 17,40% para 13,97%, o que é muito bom. Número de inquilinos sai de 18 para 27.
e o tempo médio da duração de contratos sai de 6 anos e 4 meses para 6 anos e 1 mês. Não altera muito. Aqui ele fala um pouco sobre a emissão de cotas, né? Aqui é um centro de distribuição que está em construção, né? Está sendo finalizado. Aqui ele fala, né, sobre essa finalização. A gente pode ver aqui que falta 1% em alvenaria e 1% em acabamento. Está 99% concluído esse galpão. Perguntas e respostas. A gestão pretende diminuir a exposição a imóveis industriais? Sim, a gestão já vem fazendo esse movimento. As aquisições em andamento são, em sua maioria, imóveis logísticos e híbridos. Então aqui a grande maioria da pergunta, galera, já respondendo a vocês aí. Ele vai sair um pouco dessa pegada de galpão industrial. Então no mês de setembro ele gerou 13.915.000. Desse dinheiro todo, 9.876.000 foram de receita de locação, ou seja, os aluguéis. Lucros imobiliários não teve nenhum, porque não vendeu nada. Receita de renda fixa foi pouquinho, 318.000. E a receita de renda variável, 3.735.000. Aí a gente tira as despesas, que dá um total de 11.804.000. E ele pagou 10.580.000. Ou seja, ele gerou 11 milhões e pagou 10 milhões. Fez uma reservinha. Distribuição de resultados e dividend yield. Ele distribuiu 10 centavos, que equivale a um dividend yield mensal aí de 0,94%. Aqui o comparativo de rentabilidades, o dividend yield do GGRC11 com o fundo de outros pares e o tesouro, né, galera? Então a gente pode ver que é bem mais rentável o dividend yield do GGRC11. Outras comparações da performance do fundo é com o IFIX, CDI e o IPCA. A gente pode ver também que ele performou bem melhor, né, do que esses três. A rentabilidade desde o início do fundo vem crescendo. Então aqui ele fala da rentabilidade desde o início, segunda emissão, desde a terceira emissão, quarta emissão, quinta emissão. Tem um acumulado total de 2024, né, a gente pode ver aqui. E a rentabilidade pela alavancagem. Eu sinceramente não sei porque eles colocam fundos como TRXF e a LZR, que são fundos híbridos. XPIN, por exemplo, nada a ver, mas enfim. Aqui o volume mensal e cota de fechamento, a gente pode ver que essa cota vem descendo pouco a pouco, devido ao cenário macro, né, que não ajuda. A distribuição da receita por ativo, a gente pode ver que ele não é muito concentrado, né. Uma das coisas que eu mais gosto nesse fundo também é a transparência da gestão para o cotista. O relatório gerencial bem detalhado, qualquer pessoa consegue ler e ver, né, as coisas que acontecem nesse fundo. Isso é bem... mostra a transparência, né, que o fundo tem com o cotista. Mas enfim, aqui a gente pode ver o ativo, que é os imóveis em si e tal, e o passivo. A gente consegue ver que ele tem um CRI IPCA mais 8 e um CRI IPCA mais 7,5. Juntando os dois, dá aproximadamente 92 milhões. Nesse mês, as suas obrigações foram de 19 milhões, quase 20 milhões, na verdade. A gente pode ver aqui, né? A distribuição de rendimento foi de 10 milhões, porém ele gerou 11. Aí tem tudo que tiver esses dois tracinhos é algo que saiu do fundo, né? São dinheiros que saiu do fundo. Então ele teve que pagar uma parcela de 1.757.000 e teve 1.069 de taxa de administração, gestão, enfim. O patrimônio líquido aqui, né? A gente pode estar olhando. Aqui uma coisa bem interessante que eu não vi em relatório de nenhum fundo é isso aqui. A distribuição geográfica por cotistas. A gente consegue ver que 35,6% dos cotistas são de São Paulo, né?
a gente consegue ver aqui o salto que ele deu em número de cotistas de agosto para setembro, né? Subiu aí 64%, perdão. O tipo da receita, né? Vem aqui 52%. Seus galpões aí estão em São Paulo. A tipologia 58,41% é logístico. Ele vem diminuindo a sua exposição em industrial. A gente pode ver nos relatórios anteriores, era bem mais a sua exposição, né? Aqui o ramo de atividade, comércio varejista, química e petroquímica, que é exclusivamente esse aqui que ele está diminuindo os galpões, né? Um desses, aliás, que ele tem mais industriais no caso. Índice de reajuste é IPCA, 95,94%. Vencimento dos contratos. Tem 9% dos contratos que vencem em 2025. 2026 não vence nenhum. 2027 são 38% e 2028 7%. 2030 mais é quase metade, 46%. Aqui a gente pode ver os principais indicadores de mercado. A alocação média do portfólio do fundo está cerca de 11,74% abaixo da média nacional dos preços ofertados, ou seja, ele oferece aí 11,74% abaixo da média dos aluguéis, né? A gente pode ver aqui que o aluguel no mercado está R$ 27,00 e ele tem um aluguel do portfólio de R$ 23,83, né? Porém, isso na minha opinião não é um problema. Aqui são os ativos que ele tem e seus inquilinos, tamanho, vencimento e tal. Tudo especificado aqui. Aqui são a localização, né, dos imóveis, como eu disse, a maioria em São Paulo. Aqui são os imóveis, ele tem imóvel da Ambev, Hering, Americanas, dá pra ver que é bem diversificado, Santa Cruz, Dafit, Açaí, então é bem diversificado, né? E aqui é o grossário, galera, para você que não sabe o que é ABL, Build Suite, o CDI, cota patrimonial, tem tudo aqui, né? E por hoje é só, galera. Para você que gostou dessa análise, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e